Oi, gente, eu sou a Dani Braga. Bem-vindos ao canal Tributando Direito, o canal que foi criado para trazer semanalmente para vocês informações relevantes sobre os tributos no Brasil, sobre os impostos no Brasil e sobre as principais teses que estão circulando nos tribunais brasileiros. Beleza? Então, hoje eu vou falar sobre o imposto municipal. Ele é devido para as prefeituras de cada município. Eu tô falando, gente, do ISS. Na verdade, ISSQN. ISSQN significa Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza. Bom, já nesse início, eu quero dar um pulo do gato para vocês. Por quê? Porque o ISSQN, que significa Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, esse qualquer natureza não é bem qualquer natureza assim, não. Por quê? Porque existem serviços que são tributados pelo ICMS. Você já ouviu falar no ICMS? Então, o ICMS, a gente não vai entrar nesse tema hoje não, mas eu vou falar rapidinho só para explicar para vocês que o QN do ISS-QN não é tão QN assim. O ICMS, ele é um imposto devido sobre a circulação de mercadorias e serviços. Bom, Dani, você não falou que o ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza? Como é que tem serviço no ICMS também? Pois é, gente, a nossa legislação tributária é desse jeito no Brasil. Vamos lá. O S do ICMS, ele significa que os serviços de telecomunicação, prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual são devidos para o Estado e não para os municípios. Tá? Então, como é que a gente sabe quando um serviço de transporte ou quando qualquer outro serviço ele é tributado pelo ICMS ou pelo ISS? Primeiro, que eu já falei para vocês, o S do ICMS significa serviço de telecomunicação, transporte intermunicipal e interestadual, ok? E a tributação e a legislação do ISS, ela traz um rol, gente, ela traz uma relação de serviços que, quando prestados, são tributados pelo ISS. Então, vamos lá. Lá nessa relação da legislação municipal, existe a prestação de serviço de transporte. Só que o ISS só vai incidir na prestação de serviço municipal. Exemplo, eu sou uma empresa, eu presto serviço de transporte. Eu estou estabelecida no município de Belo Horizonte. Quando o meu contratante, ele diz para mim, olha, você vai pegar em Belo Horizonte e entregar no mesmo Belo Horizonte, isso vai ser tributado pelo ISS. Agora, quando o meu contratante disser para mim, você vai pegar no Belo Horizonte e você vai entregar lá em São Paulo, no município de São Paulo, vai ser tributado pelo ICMS, porque o S do ICMS significa serviço de telecomunicação, transporte intermunicipal e interestadual. Definido isso, vamos passar para outro tópico. Eu quero falar com vocês sobre as alíquotas. Bom, lá em 2003, foi sancionada a Lei Complementar 116, e sobre essa lei eu falo mais abertamente num vídeo que eu postei há umas semanas atrás. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois vocês entrem lá e assistam, que eu vou explanar bastante sobre essa Lei Complementar 116 de 2003. Bom, mas essa lei, ela veio definindo que sobre os serviços prestados existem determinadas alíquotas, né, que são aplicadas sobre esses serviços para que seja calculado o ISS. E ela definiu que a alíquota mínima para a tributação do ISS em qualquer município é 2% e a alíquota máxima é 5%. Então, assim, gente, se algum município diz que para um determinado serviço a alíquota tributada sobre esse serviço é 1%, essa lei municipal é inconstitucional, porque ela está em dissonância com a Lei Complementar 116, que é uma lei federal, ou seja, todos os municípios estão abaixo dela e tem que atender o que ela diz, tá? Agora, pode acontecer sim de um município tratar um serviço determinado com uma alíquota de 2% e o outro município tratar aquele mesmo serviço com alíquota de 5%, com alíquota de 3%, 3,5%. Não tem problema isso, só que a mínima tem que ser 2% e a máxima tem que ser 5%. Entendido isso? Vamos para o próximo tópico.
Vencimento. O ISS, ele geralmente vence no dia 10 do mês seguinte, né? Porque os impostos, como é que a gente paga os impostos? Como é que a gente calcula os impostos? A gente vai pegar todas as notas fiscais emitidas num determinado mês, a gente vai calcular o ISS aplicando a alíquota e aí a gente vai pagar no mês seguinte, no mês subsequente, como a gente costuma dizer na área fiscal. Então, assim, geralmente esse ISS vence dia 10 do mês seguinte, mas não é regra geral, existem exceções, tem municípios que definem o vencimento em outra data e sem problema nenhum também, não precisa ser no dia 10 mesmo, tá? Agora eu quero falar uma outra coisa para vocês, voltando ao tópico do ICMS. Existem atividades, gente, que estão na relação de serviço municipal, que incidem em ISS, porém, para que se preste essa atividade, o contribuinte ele precisa fornecer mercadoria. Por exemplo, serviço de manutenção de equipamentos, recalchutagem, mecânica, manutenção de elevadores, serviço de limpeza. São serviços que, para serem prestados, o prestador precisa fornecer mercadoria. Em regra geral, é o prestador que fornece a mercadoria, até porque o negócio é dele, ele sabe qual peça vai usar, enfim. E aí, o que acontece com isso, gente? Vai ter, sim, uma tributação dupla aí. Lógico que se eu presto um serviço de limpeza, né? Se a minha empresa presta um serviço de limpeza sobre o serviço, ou seja, sobre a mão de obra do serviço de limpeza, sobre aquele profissional que está ali limpando, né? Vai incidir o ISS. Por quê? Porque o serviço de limpeza está na relação serviços que incidem o ISS. Porém, quando eu aplico um produto, né, para prestar aquele serviço de limpeza, esse produto, ele tem que ser tributado pelo ICMS, tá? Existem algumas exceções onde a aplicação do produto na prestação de serviço não precisa tributar o ICMS, mas de regra geral, se o serviço envolver fornecimento de mercadoria, sobre o fornecimento de mercadoria, a gente tem que tributar o ICMS, ok? E aí, só mais um tópico sobre o vencimento, tá? Que eu lembrei agora. Lembra que eu falei para vocês que o ISS é devido por qualquer prestador de serviço, seja empresa, seja sociedade uniprofissional ou autônomo? É isso mesmo, gente. A sociedade uniprofissional é aquela formada por profissionais de uma categoria. Por exemplo, contadores, advogados, engenheiros, veterinários, tá? Esses profissionais, eles podem se unir e criar uma sociedade, tá? E essa sociedade também paga o ISS, lógico, né? Se o serviço estiver ali no rol. Só que a gente tem que se atentar às alíquotas que são diferentes e a gente tem que se atentar ao vencimento, que geralmente é diferente também, tá? Outra coisa, autônomos pagam ISS. Então, mesma coisa, se atentar às alíquotas para os autônomos e o vencimento para os autônomos. Ah, Dani, mas é qualquer autônomo que paga ISS? Não, assim também como não é qualquer empresa e como não é qualquer sociedade uniprofissional. Existem exceções, tá, gente? Exceções que estão incluídas lá nas isenções, né? As espécies de isenções ou de não incidência do ISS, tá bom? Agora, um ponto que eu quero falar com vocês, até como tomador desse serviço, porque todos nós somos tomadores de serviço. Por exemplo, os ônibus, eles pagam ISS e você pega um ônibus, entendeu? Ou um outro exemplo, eu falei da manutenção de ar-condicionado, você pode tomar serviço de um prestador de serviço de manutenção de ar-condicionado, claro. E assim, o ISS, ele é um imposto indireto. E o que significa isso? Significa que indiretamente, o tomador do serviço é quem paga o imposto. Por quê? Porque ele faz parte do preço do serviço. Então, quando você contrata um serviço, geralmente é você que está pagando o imposto, tá? É por isso que é indireto, porque indiretamente é o tomador que paga esse imposto, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero muito, muito que vocês comentem esse vídeo aqui e que vocês coloquem aqui embaixo algum assunto tributário que vocês desejam saber melhor, se aprofundar melhor. Com certeza eu vou ter o maior prazer de trazer o tema que vocês pedirem aqui nos comentários, ok? E agora eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho de notificação, porque toda semana, como eu falei, eu posto vídeo aqui e aí quando eu postar, vocês vão ficar sabendo porque vocês vão receber a minha notificação, tá bom? E assim, gente, mais uma coisa, nunca se esqueça, você no controle da sua vida. Então levanta e vamos sacudir esse mundo!